A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Paula, está comigo também o nosso diácono Marconi, somos presidentes da Igreja Guerreiros de Filadélfia e estamos aqui nesse podcast com uma pessoa muito especial, o compositor e cantor Wendel. Por que nós trouxemos o Wendel aqui? Ele foi um ex-travesti, viveu numa vida obscura e ele tem muito para nos revelar da sua vida, do passado e o que Deus, o que Jesus Cristo fez na vida dele, né? Não é isso, Wendel? É isso mesmo, a paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Wendel, é muito prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Amém. Bom, Wendel, a gente quer saber como é que foi aquela vida que você teve no passado, como que começou essa questão do sentimento de homossexualismo, a sua infância. Fala um pouquinho pra gente da infância primeiro. Então, foi começado com abusos, né? Teve abuso sexual logo na parte de infância de 4, 5 até 6 anos. E assim, normalmente todo abusador pega nojo, né, do seu abusador. Mas no caso de quando acontece na parte questão de homossexual, a gente acaba pegando a atração, né? E querendo fazer aquilo mesmo sem consciência, porque uma criança naquela época não teria sã consciência, né? E aconteceu de ter vários episódios, e depois de eu contar pro meu pai, e o pessoal falar que eu ia ficar por aquilo mesmo, que ia ser minha palavra contra deles, e foi o que aconteceu, né? E eu contei, e aí foi a minha palavra realmente contra deles, ninguém acreditou, mas por via da dúvida meu pai me tirou da casa onde eu era cuidado, e depois me levaram para outra casa, houve outros abusos, e assim por diante, até que na adolescência, quando cheguei na adolescência, que foi vindo realmente os desejos, eu tentei lutar contra aquilo porque era algo estranho. Houve muita perseguição em escola, em casa, de todas as formas onde eu era perseguido. Na época que eu não era cristão, eu não entendia o que era aquela perseguição, né? Hoje eu entendo que era o inimigo utilizando de pessoas para tentar me oprimir, para tentar me levar realmente para aquela vida que é o que ele queria para mim naquele momento. É verdade, né? E a gente aprende com isso que nós, como pais, mães, devemos estar muito atentos, né, aos nossos filhos, porque tem coisas que acontecem às obscuras que é inaceitável e é uma coisa assim que a gente não imagina que o ser humano possa ser capaz, né? De mexer com uma criança e isso estragar o futuro da criança totalmente. Graças a Deus que Jesus resgatou você dessa vida, né? Verdade. E a adolescência, então, foi quando você começou a assumir esse sentimento, porque foi praticamente que empurrado isso, né? Psicologicamente. Sim. Para você. Eu chamo isso de uma influência homossexual psicológica, né? Porque Sim. Tem pessoas que acham que a pessoa nasce desse jeito e no teu caso foi uma coisa empurrada psicologicamente, né? Sim, foi algo assim que eu não estava preparado, né? Mas foi aquilo e meu pai também foi lançando maldição, né? Toda vez que eu falava pra ele, não pai, eu vou sair com um garoto, ele falava, não, você é um viado, realmente falava essa palavra. A minha mãe disse que também foi por conta dela, que meu pai tinha um amigo que era homossexual e ela dava risada enquanto estava grávida de mim. Então teve várias agravações, né, que há consequências no mundo espiritual, né? Tudo que nós fazemos, a palavra de Deus diz que a nossa boca tem palavra e poder para dar vida e para dar morte, né? E quanto mais de um pai, de uma mãe sobre uma criança, sobre um filho. Então tudo isso foi acarretando circunstâncias ruins, né, psicologicamente, perseguições na escola, no colégio, chegava a levar tapa no rosto, já levei vários tapas no rosto por ter o jeito mais delicado do que os outros rapazes, e aí me xingaram e falaram que era, e as meninas me defender, então era uma perseguição terrível, terrível, não tinha paz na adolescência nenhuma, até que eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu sentado com a minha mãe tomando café, acho que todo mundo já sabia, menos a minha mãe sabia, e eu cheguei pra ela, na época eu me assumi como um bi, né? Falei, mãe, eu sou bi, gosto de rapaz, gosto de moça também ao mesmo tempo, e quero me assumir. Ela assim, talou com café, foi uma coisa assim, mas eu teria que expressar aquilo pra ela, mas ela falou, não, eu sou sua mãe, vou te acolher da mesma forma, não tem problema. Já meu pai queria me esculhambar, né? Queria terminar de esmagaiar, mas a minha mãe cuidou de mim, me apoiou, me deu ali um teto onde eu moro hoje, na Zona Norte, né? Eu tenho muito a agradecer primeiro a Deus e a minha mãe, né? O amor de mãe, né? Sim. O amor de mãe
é incondicional, né? Acho que maior do que o amor de mãe, só o amor de Cristo, né? Não verdade. tem, né? E para você ver, né, que é importante o pai sempre ele tá lado a lado, porque você vê, né, que a maldição que teu pai lançou para ti acabou pegando em você, mas quando ela aconteceu, ele não assumiu a responsabilidade disso daí. Não, realmente. E é interessante também isso que você falou do poder da palavra, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a palavra tem poder. E por causa da palavra seremos condenados ou seremos julgados, né? Verdade. E nada fica oculto. Então isso é um aprendizado também, né, para pais que passam por coisas desse tipo, porque pelo que você está falando, nós vemos que o inimigo começou a investir para te colocar nesse mundo obscuro desde criança. Desde pequeno. E ele é persistente, né? Na adolescência, ele não estava contente com o que ele tinha feito com você, ele queria te colocar lá no mundo da prostituição. Então ele formou uma forma de perseguição em cima de você para que empurrasse você para o buraco mais ainda, né? Sim. Então isso é importante nós sabermos disso, porque famílias que vivem coisas parecidas, saber lidar com essa situação, né? Sim. Porque não dá para condenar, a gente precisa entrar num nível espiritual de luta, de guerra, de batalha por essa vida, né? Não condenar, jogar fora, porque tem pais que jogam fora. Graças a Deus você teve uma mãe que o amor dela contou muito, né? Amar, realmente amar, né? Não desperdiçar, orar, continuar orando. Não aceitar, né, aquilo como... Mas também não bater de frente, porque muitas das coisas e das lutas, principalmente essa, como com a parte do homossexualismo, a gente realmente só vence orando. Não tem nada no momento que você vai dizer para um homossexual que... Depois que ele se decidiu, que vai mudar aquilo. Somente o poder e o amor de Deus, né? O amor de Deus, o amor da mãe, que vai de encontro com aquilo que a pessoa está sentindo, com aquilo que a pessoa se declarou. E o inimigo foi indo cada vez mais. Aí, depois de 15 anos, eu só fui... pra mim, na época, era evoluindo, né? Que a gente dizia que evoluía, né? Mudando o corpo, comecei a mudar. Aos 17 anos, eu já tomava progesterona, né? Que é o hormônio feminino. Já tinha entrado no Hospital das Clínicas para fazer uma cirurgia que tem hoje, que chama-se Projeto ProSex, que era para trocar o órgão genital masculino para um órgão feminino. Meu Deus. Depois de 3 meses de convertido, isso há 10 anos atrás, saiu essa cirurgia. Eu falei, agora você pode dar a vez para outra, porque para mim não serve mais. Já tinha conhecido Cristo. Já tinha conhecido Cristo. Já fazia 3 meses. Jesus chegou 3 meses antes do inimigo. Glória a Deus. E foi essencial para minha vida, porque eu não me imagino hoje sendo um rapaz com um gênero masculino, voltando à mente de novo, porque o inimigo perturbou a minha mente, meu caráter, tudo. Eu não tinha mais nada de Cristo, mais nada de um ser humano, de um homem normal. Realmente eu agia como se fosse uma mulher, eu pensava como se fosse uma mulher, e eu ficava super bravo como alguém dizia que eu não era uma mulher, porque pra mim aquilo estava imputado em mim, na minha alma, na minha mente, no meu coração. Eu olhava no espelho e eu via aquilo que eu estava me transformando para ser. O nome, inclusive, o inimigo que me deu. Sonhei uma vez com fundo preto e o nome montava rodando com letras brancas LAYSA. E uma voz me dizia, a partir de hoje seu nome é esse. Era o próprio inimigo falando, seu nome é esse. E como é que você soletrou? Era Laísa, Laísa. E foi assim que eu me chamei dos 16 até os 22, até Jesus me encontrar. Hoje estou com 33 já. Então já faz tempo. Nossa, então a gente aprende que o inimigo pode atacar a gente em sonho também, né? Sim. A gente chama isso de setas malignas. Ele tanto pode colocar setas na mente da gente acordado, como também colocar setas em sonho. Ele não respeita nem a gente dormindo, né? Ele é um intruso. Não tem trégua, né? Do jeito que Deus não dorme, né? Não tosqueneja 24 horas por dia. Satanás e seus adeptos, seriam o inimigo e seus adeptos também, não dormem. Eles trabalham e manipulam ali 24 horas pra tentar te derrubar, pra tentar fazer alguma forma. Se ele não consegue de você acordado, ele vai tentar de um jeito. Se ele não consegue oferecer um prato, ele vai tentar de outra forma. Ele vai usar pessoas pra te entristecer, pra te tirar ali do foco do caminho que Deus colocou você. Ou seja, o inimigo ele implantou no teu corpo isso daí, ele te abusou, ele implantou no seu corpo, mas também ele quis implantar isso na sua mente, te dando sonhos e revelações, né? Porque Sim. O sonho foi uma revelação do inimigo que Sim. ele trouxe pra você, não é? Sim, aí aquilo fica no subconsciente da gente, né? E você já acorda com aquilo. Eu acordei com a certeza de que meu nome, a partir daquele momento, era aquele. Meu Eu Deus. acordei com a certeza de que eu não queria mais me chamar Wendel a partir daquele momento, mas sim que eu queria mudar o meu nome.
Que é hoje o que tem chamado de nome social, que a gente não pode nem falar muito sobre isso, porque tem questão de processo e tudo. Tem um nome social que agora em qualquer lugar que você se dá, se o rapaz é um rapaz e resolveu ser uma moça, aí eles colocam um nome social, que é o nome que é chamado, que é o nome que o inimigo dá para a nova criatura dele, né? No momento que nós somos criaturas de Deus, até não conhecer Deus, depois conhecemos, passamos a ser filho, mas enquanto isso, quando o inimigo deturba tudo, você passa a ser uma criatura dele, ele passa a usar você como um boneco, um fantoche. Entendo. Meu Deus, essa é a experiência do Wendel, né, gente? Claro que a gente respeita a opinião de cada um. Hoje em dia, a questão de homossexualismo, né, existem leis e tudo mais, mas o que o Wendel está fazendo aqui é falando da sua própria experiência, né, e realmente o mundo espiritual existe e é mais real do que o físico, né, na verdade o mundo físico é um espelho do mundo espiritual. Wendel, uma pergunta, quando você foi morar sozinho, né, tua mãe deu um lugar para você morar, ali você teve mais liberdade de ser o que você naquele momento queria ser, não que você estava sendo influenciado, né, espiritualmente para ser aquilo, então você achava que você queria ser aquilo, mas na verdade era uma influência maligna por tudo que você já passou. Você fala com toda certeza que aquilo foi uma influência maligna para distorcer e te levar a um mundo obscuro e infeliz, né? Então, você teve aquela liberdade de fazer o que você queria, e você começou a se transformar, a se vestir como mulher e tudo. E como foi, Wendel, que você acabou caindo naquele mundo obscuro de prostituição, de drogas? Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu já tinha uma certa liberdade com a minha mãe. Não era aquela liberdade total, né? Mas eu já tinha. Minha mãe não me privava de algumas coisas. Outras coisas tinha vezes que ela barrava, tipo, para trazer pessoas para casa, ela barrava. E eu já queria, com 16, com 15 anos, já queria trazer pessoas mais velhas. Então, nessa parte, ela barrava. Chegava muito tarde, ela barrava. Às vezes, eu ficava do lado de fora. Coisas de mãe, né? Que a mãe faz por cuidado, mas naquele momento a gente não entende, né? A gente quer bater de frente, quer brigar e quer reclamar. Eu acredito que muitos filhos passam isso hoje com os pais. Então, 33 anos já, obedeçam os pais, porque é melhor. O pai, naquele momento, ou a mãe, né? Quem estiver cuidando de você, pode ser o avô também, está falando pro seu próprio bem e a gente não quer ouvir naquele momento. É um mandamento da lei de Deus, né? Obedecer os pais e as mães, né? Pode continuar. Sim, e aí foi indo, né? Eu já tinha essa liberdade, depois eu comecei a ter mais liberdade realmente sozinho. Trouxe outra amiga minha para morar comigo, que também era do meio, que também era travesti. E aí, quando Deus fez a transformação na minha vida, antes, ela saiu se tremendo, ela se tremia, até hoje eu lembro disso. E a família dela toda era cristã e ela já conhecia a palavra, mas ela não quis aceitar a palavra, porque a palavra de Deus, ela não é imputada a nós a força. A palavra diz realmente que não é por força nem por violência, mas sim o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. E ela falou, eu não quero que Deus faça comigo o que fez com você. E ela se tremia assim, e ela olhava pra mim já destransformado, né? E ela falou, eu não quero que Deus faça comigo o que fez com você. Eu estou indo embora porque eu não quero que isso aconteça comigo. Assustou aquela transformação que Deus estava fazendo com você, acabou assustando ela. Sim, e ela falou que se ela ficasse ali, ela seria contagiada, porque realmente o Espírito Santo contagia mesmo. Quem tá perto recebe quem também. Quem teve encontro com ele não tem como. Nunca mais esquece. E aí eu fui ficando, tendo mais liberdade, fui modificando meu corpo, fui tomando progesterona, mudei todas as minhas roupas, mudei meu guarda-roupa de cueca pra calcinha, de uma calça pra poder vestido, sainhas. Na época eu comecei usando perucas, porque eu não tinha cabelo, meu cabelo era desse tamanho que está hoje. Logo depois, eu acho que foi uns 5 anos, demoraram, meu cabelo cresceu, ficou até o tamanho da bunda, louro, grandão. E foi uma coisa pra tirar aquele cabelo. Teve gente que só acreditou realmente na minha transformação quando eu realmente arranquei o cabelo, quando eu realmente doei o cabelo, né? Disse, um pastor meu primeiro pastor, né, disse que era o Francisco, ele falou que na época. Isso, na época. Ele falou que realmente a pessoa só acreditou que eu fiz igual o Bartimeu, eu lancei a capa fora, né, e a minha capa era aquele cabelo. Realmente, até hoje eu tenho um apego pelo meu cabelo, entendeu? é o meu charme, o meu negócio é com cabelo. E Deus sabia daquilo. E foi uma das coisas mais difíceis pra você. Foi o mais difícil e eu entreguei chorando, eu entreguei em lágrimas, mas entreguei pra Deus. Glória a Deus. E eu fazia parte do meio do candomblé, e lá dentro do candomblé
também tinha a questão de poder raspar o cabelo, mas para entregar pro santo que estava lá. Certo. Dentro do candomblé há um santo que é maior, que se fala, que é o Oxalá, né? E Oxalá na Bíblia é um dos nomes de Deus. Então, quando chegava lá dentro, eu falava, eu só vou dar meu cabelo se for pro maior aqui, que é o Oxalá. Se não for pra ele, eu não dou. Então, Oxalá meu pai, que Oxalá que Deus que viva, que eu dei o meu cabelo pra ele, que é um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes, entre Oxalá, eu sou, Jeová, Jireh, Rafá, e esse é um dos nomes de Deus, Oxalá. Então, eu já tava ali. Já tava profetizando, na verdade, Sim, sem saber. Sem saber, porque eu não conhecia a palavra. Que você ia entregar pro maior de todos, pro né? Oxalá, que era Deus. Que é Deus, o Todo-Poderoso, Foi pra grande ele eu mesmo sou. que eu entreguei o cabelo. Forte. O cabelo, a vida, a alma, o corpo, tudo. Glória a Deus por Glória isso, a Deus. né? E você teve também experiência com drogas. Como é que você chegou a usar drogas? Você, por curiosidade, ou você começou a se sentir vazio? O que é que te motivou a entrar no mundo das drogas também? Sim, um abismo, a palavra de Deus, hoje a gente fala que é isso, né? Um abismo vai chamando o outro. E, assim, eu já bebia. Eu já bebia uísque, já bebia vodka, já bebia bebida. Eu sempre gostei de bebida quente, não gostei de bebida cerveja, esse negócio não. Era sempre bebida forte mesmo, que era de derrubar mesmo. Derrubar. Era. Mas não derrubava, eu ficava em pé, pelo contrário. As mulheres tudo caindo no salto e eu ficava em pé no salto 15 desse tamanho a noite inteira, enquanto o pessoal já tava tudo caído. Porque além de mim, eu carregava, igual a pessoa já falava, eu carregava 7, eu carregava mais 7 demônios. Sim. Ou ainda mais, né, na época. Sim. Então eu não chegava a cair. Mas eu bebia muito, realmente muito. E eu já cheguei a beber tanto que a bebida mais não me satisfazia mais. O cigarro não me satisfazia mais. E aí eu fui procurar experiência com outros tipos de toxinas, de droga, que me desse o mesmo barato que a bebida me dava no começo, que me desse o mesmo barato que o cigarro me dava no começo. E aí foi aonde o pessoal tava num jogo do Corinthians. Eu acho que o Corinthians estava ganhando um campeonato, acho que era em 2010, 2011, eu não lembro mais ou menos a data. E acho que ele tava ganhando a Libertadores, e o pessoal colocou uma mesa enorme de carreira de farinha ali. E aí eles falaram, você não faça isso, porque depois que você entrou não tem como. Mas eles estavam servindo ali a mesa. E eu Eles mesmo que estavam usando as drogas, eles mesmos falam pra você não usar. Pra não entrar, porque depois que você entrava, você não conseguiria sair. Só que pra quem nunca usou, eles estão falando besteira, né? Se eles estão indo, eu posso ir também. Se tá dando um barato legal, vamos junto. E foi aquele momento. Eu mergulhei, dei uma, dei duas, dei três, dei quatro, eu acho que foram umas 5. Meu Deus. Na quinta que o trambolho bateu. Quando bateu, que os olhos estralou, eu falei, então é isso que vocês estão sentindo? Bacana. Meu Deus. E fiquei um zumbi, né? Que a gente fica com os olhos estatelados desse tamanho. Dilata, né? O olho bastante, fica igual uma bola de gude. E você fica com aquilo. E depois a sensação, quando vai passando, eu lembro até essa sensação hoje. E é isso que me afasta, graças a Deus, das drogas. Porque Deus me faz lembrar da sensação, que era uma sensação horrível. Quando vai acabando o efeito daquela coisa maravilhosa, daquela sensação de poder que a cocaína te dá, daquela sensação de ser mais forte, você vai ficando muito mais fraco do que você estava no começo. Você vai voltando a estaca zero, vai descendo e você fica refém daquilo, porque a primeira vez é de graça. Mas as demais vezes você tem que pagar um alto preço. Não só com o corpo, mas sim em dinheiro também. Meu Deus do céu. Falando, Ou seja, é um engano total. Sim. Né? É uma ilusão. É a especialidade do inimigo, né? Ele sempre traz uma embalagem bonita e tudo, Sim. mas no fundo, aquela coisa é ruim, é podre por dentro, né? Sim, e prejudica bastante mesmo o organismo, né? E prejudica bastante a saúde também. E o bolso, né, gente? Porque tem gente, hoje a gente vê que tem pessoal que vende coisas da casa e tudo pra poder usar a droga. A né, droga. Si. E você nunca teve nenhum, assim, overdose ou coisa do tipo? Nunca passou por isso? Eu cheguei próximo de quando eu usei cocaína de segunda a segunda, sem parar. Meu Deus. Sem me alimentar. Eu cheguei a rastejar pelo chão da minha casa. Eu me lembro até hoje, Deus vai trazendo uns flashes enquanto eu vou falando, que eu rastejava pelo chão da minha casa, porque eu não conseguia mais ficar de pé de tanta droga que eu usei. Senhor, que livramento que Deus deu na sua vida. Foi ali o mais próximo que eu cheguei. E você estava sozinho nessa época que você... Não, tinha muitas pessoas, mas eles não te viam. Era como se você estivesse cheio de pessoas ali naquele momento. Minha casa tinha mais de 15 pessoas. Minha casa é pequena, eu acho que vocês já foram lá, vocês viram, cabe 2, 3 pessoas no máximo. Tinha 15 pessoas dentro de casa. Mas era como se ninguém visse ninguém. Porque tava todo mundo curtindo o seu barato, a sua vibe naquele momento.
Então tava todo mundo ali, mas não tinha ninguém ali. Parecia E os inimigos se alimentando, né? Os demônios se alimentando de tudo aquilo, porque nós somos pó da terra, né? O castigo do homem, né, em Gênesis fala que a serpente rastejaria e comeria o pó da terra. Então, quando o inimigo vai se alimentar, ele vai se alimentar da gente, dos pecados, das coisas ruins que fazemos, que nós somos pó da terra. Então, é desse pó da terra que a serpente se alimenta. Nossa, é forte essa revelação, né? É forte. É forte. Meu Deus do céu. Então, você vivia no meio de uma multidão, mas vivia sozinho, né? Sim. Como muitas pessoas hoje em dia vivem num mundo de ilusão, está sempre cercado de muitos amigos, mas dentro se sente sozinho, né? E me fala uma coisa, Wendel, como foi o encontro que você teve com Deus, né? Que agora vai começar a ficar boa a história, né? Então, foi algo assim, sobrenatural, né? Até hoje, eu vivo algo sobrenatural. Depois desse tempo de quase ter overdose, Deus começou a usar uma irmã que estava bem fraquinha na época. Ela ia de semana, depois de final de semana ela não ia, mas ela tinha dons, e Deus usou dos dons dela. Quando ela deixou ser usada, Deus deixou. Ela veio e falou, ó, tal dia tinha um caixão para você e você estava dentro, mas Deus falou que a partir de hoje o plano dele com você vai ser totalmente sobrenatural, você não vai entender. É forte. Oh, meu Deus, pode chorar à vontade, porque o encontro com Jesus é uma coisa inesquecível, né, gente? Foi. E foi forte porque a gente vai falando e o Espírito Santo vai levando a gente. As imagens há 10 anos atrás. Isso são coisas de 10 anos atrás. Então, tem coisas que a gente chega a esquecer. E quando a gente toca a comentar, o Espírito Santo relembra. Porque na palavra de Deus fala, eu só vou lembrar aquilo do que você já leu, aquilo que você estudou, né? Quando a gente vai ler a palavra, tem uma palavra que o Espírito Santo fala. Vos farei lembrar de tudo aquilo que você tem dito. Tudo que você leu, tudo que você passou, né? Tudo que ficou na sua alma. Então o Espírito Santo vai trazendo a memória, a gente vai lembrando. E não tem como não chorar, não tem como não se emocionar na presença de Deus. Porque eu já vi, como eu falo, aqueles homens gigantes, né? Eu sou magrinho, perto deles. Caírem realmente na presença do Senhor, porque nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas, que nos criou, né, um todo-poderoso, de um pai que nos acolhe ali como filho. É algo assim extraordinário. Eu não tenho como descrever, né, para vocês o que é a grandeza de Deus, mas vocês podem ver um pouquinho através do meu testemunho, através da minha vida, através de vida de mais pessoas, porque tem outros amigos, tem outras pessoas. É chegado o reino de Deus na terra, é chegado o fim dos tempos, né, e nós estamos pregando isso sobre o evangelho, sobre o arrebatamento. E meu Deus, o que Deus toca no meu coração para falar é porque a gente tá igual no tempo de Noé. Sim. Noé fez uma arca e naquele momento ele avisou do dilúvio. Acho que foram 100 anos, ele avisou o pessoal: vai chover, vai inundar tudo, vamos entrar, vamos ajudar a construir. E ninguém ouvia. E nos dias de hoje não tá diferente. Não vai ter dilúvio porque Deus fez uma aliança com Noé, que é o arco da aliança, que o pessoal hoje chama de arco-íris, que não tem nada a ver, nem cores, nem nada. Sim. Tudo pertence a Deus, o inimigo não tem nada, não tem nem cor, não tem... É verdade. Ele não tem casa, ele não tem nada, ele é um derrotado. Então, e Deus fez essa aliança com Noé, então não vai se terminar mais em água. Eu creio que Deus vai agora terminar com fogo. Mas o que Deus fala nesse momento, que o arrebatamento está próximo, que nós possamos nos preparar e que as pessoas deem crédito, né, ao nosso testemunho, à nossa pregação. Nós bem sabemos, e eu quero relembrar isso aqui, tem várias pessoas realmente que escandalizaram o evangelho, que desistiram da fé, né? É uma luta constante, é uma luta diária. Se eu disser para vocês que é fácil estar na presença do Senhor, não é, mas é gratificante. Não por bens materiais, não por aquilo que o Senhor pode fazer, porque realmente Ele pode fazer muito e todas as coisas para Ele é possível, nada para Ele é impossível. Mas pela transformação de vida, por você conseguir olhar quem era você antes. Eu era chamado a ovelha negra da família. Meu Deus. Eu não tinha a confiança da minha mãe, eu não tinha confiança dos meus parentes, e hoje eles conseguem enxergar
Deus em mim. Hoje eles conseguem ver o trabalhar de Deus em mim, o quanto eu mudei. Hoje a minha mãe confia os aluguéis dela na minha conta, e ela dizia, antigamente a gente não podia confiar R$1 ao Wendel. Hoje eu confio meus aluguéis, eu confio minha conta. Hoje a minha prima, que é parente da minha mãe, ela confia cartões de altos valores em minha mão. Então, assim, é muito gratificante você ver que o Senhor não só reestabeleceu o Adão que havia perdido em mim, mas o Senhor restabeleceu a minha família, que o Senhor restabeleceu a minha estrutura. Eu sei que ainda ninguém da minha família serve ao Senhor, mas eu tenho tentado mostrar o caminho, eu tenho tentado falar de Jesus. Eu levo a minha irmã numa igreja específica que ela gosta, e ela se sente bem lá, ela sente a presença de Deus lá, e eu fico, ela não aceitou Jesus ainda, mas eu oro e eu creio na palavra de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio. E eu levo sempre ela lá. Já consegui levar minha mãe também, minha mãe 3 vezes na igreja, e ela não ia, nunca precisava em igreja de crente. E assim, eu não tive dificuldade em levar elas quando eu era do centro. Foi muito fácil levá-las pro centro para tomar paz. E para a igreja é uma luta diária, mas eu continuo nessa peleja, porque eu creio naquilo que o Senhor me prometeu, naquilo que o Senhor me mostrou em visão, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se vai ser pelo amor, porque normalmente por amor a gente não quer vir, porque a gente é teimoso, o ser humano é teimoso, ele nunca quer vir pelo amor, a gente só vai quando é pela dor, né? E Deus chama de todas as formas. Deus começa a chamar nós pelo amor, que nós conseguimos ir pelo amor. E que vocês possam dar crédito a esse testemunho, a esse podcast. Não é o primeiro, eu acredito que também não é o último que eu vou fazer. Vou fazer vários outros, e creio que todos os outros também vão ser dessa forma, com a presença de Deus, que é o que eu sempre peço. Eu componho louvores, acompanho hinos, e sempre quero que a presença de Deus esteja em tudo o que eu faço, que é o mais importante. Amém, glória a Deus. É muito gratificante, porque, como você disse, é difícil a caminhada com Cristo, porque até Cristo disse, né, que o caminho é estreito, é difícil, e são poucos os que entram por ele, mas realmente, como você disse, é um caminho gratificante. Nós sofremos, mas somos felizes. É uma coisa contraditória, mas a gente não sabe nem explicar, mas é uma felicidade que as drogas não podem dar, que o dinheiro não pode dar, que nada neste mundo pode substituir a presença de Deus. Está assim com Jesus, ó. É maravilhoso, né? E nós estamos aqui para dar esse testemunho para você que está nos assistindo e ver o que Deus pode fazer, né? Na vida do Wendel, transformou por completo, e ele não se arrepende de jeito nenhum de ter largado aquela vida obscura que ele tinha. Ele realmente encontrou a felicidade, né, Wendel? Bom, Wendel, vamos falar um pouquinho de como, depois que você teve esse encontro com Jesus, como é que foi a caminhada com Jesus, como você descobriu o teu talento de cantor, porque o Wendel canta muito, gente. Graças a Deus, ele tem o grupo de louvor lá na nossa igreja. Quem quiser vê-lo cantar, pode estar lá quinta-feira, viu? Às 19h30, depois a gente vai deixar o endereço aqui no rodapé. O Wendel, ele tem uma voz maravilhosa. Então, como você descobriu esse talento, Wendel? Na verdade, eu não tinha aptidão para cantar, né? Eu sempre tive vontade, sempre tive desejo de cantar, mas eu não tinha voz, porque minha voz foi danificada pelos hormônios que eu tomava. Até hoje vocês verem que quando eu falo, a minha voz é outra, e quando eu canto, a minha voz é outra. Então foi um dom que Deus me deu, né? Ali, em um certo momento da caminhada, ele usou um profeta, né? Ainda tem profetas na terra, e ele disse através do profeta que ele me daria uma voz como voz de trovão. E toda vez que eu vou louvar a Deus, realmente o timbre da minha voz muda como se fosse uma voz de trovão. E foi dessa forma que eu comecei a aptidão para cantar, para louvar. E eu comecei a me interessar e comecei a ensaiar os louvores. Comecei a ver que pegava com facilidade, né? Que eu pegava com facilidade os louvores, conseguia, mesmo não tendo estudo ainda, sinto muita vontade de fazer uma aula de canto, tudo, mas ainda não tenho condições financeiras, mas Deus vai preparar, que eu creio. Mesmo não tendo todo o estudo, toda a técnica vocal, mas eu canto com o dom que Deus me deu, e eu acredito que o principal de tudo é isso, né? Mais do que técnica, mais do que qualquer outra coisa, você ter a presença de Deus e você adorar realmente, né?
eu me sinto assim, não me sinto muito bem quando eu não consigo adorar, quando eu não consigo estar no ambiente, que eu não consigo oferecer uma adoração a Deus. E sim só cantar, porque se torna uma coisa meio que vazia, mecânica, né? E eu gosto quando a gente tem aquele ambiente bacana, aquele ambiente gostoso que você consegue adorar e ter liberdade, realmente é muito bom. Imagine se você tivesse feito o curso de canto, né? Porque eu pensei que você tinha feito aula de canto, porque canta muito, pela misericórdia de Deus. Né? Ainda não. Wendel, e quando você quer falar? É interessante que as pessoas, quando vê você louvando, realmente vê que a voz, ela não é a que você fala. Não. Quando você louva, a gente escuta que nem a voz dos anjos, assim, sabe? Não para exaltar, enaltecer você, é para enaltecer o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Só que a gente sente o poder do Espírito Santo atuando sobre a tua vida. Quando você está louvando na igreja, é interessante que quando ele louva, é algo diferente. Não é uma coisa que você encontra em outras pessoas que acabam louvando. Deus, ele te usa. E realmente, quando você louva, a gente sente a presença de Deus na tua vida. E sabe que da onde você saiu e aonde que você está hoje, é uma coisa tão linda que Deus está fazendo na tua vida, porque olha só o testemunho que você já está tendo, né, hoje. É isso. Quem conseguiu acompanhar, né, desde o começo da transformação e tudo, realmente surpreende. Eu mesmo me surpreendo em olhar pro espelho e ver quem era, como estou hoje, né, o que Deus fez, o que Deus está fazendo ainda, porque eu acredito que muito mais Ele tem por vir. Mas como a pastora perguntou, como é que foi aí a caminhada, né? A caminhada. Isso, você disse que não tinha o talento, não cantava bem, mas você gostava de cantar. Sim. Você apresentava antes de Deus, antes dessa profecia, né, de Deus falar que ia mudar a sua voz, que ia te dar uma voz de trovão. Sim. Deus, ele falou isso pra você porque você já estava praticando o canto, mesmo sem ter o talento? Como é que era a reação da igreja? Sim. Quando você começou? Porque você entrou na igreja, você era um travesti, né? Já chegou todo montado como uma mulher, né? Sim. Então, como é que foi a aceitação da igreja? Eu acho que isso é muito importante falar Sim. aqui, porque as pessoas, a igreja, ela tem que abraçar, né? Ela tem que Sim, abraçar, tem que acolher, é um mandamento do Senhor. Então, eu me coloco no seu lugar e tento imaginar como é que foi quando você aceitou Jesus, todo vestido de mulher, e aquela transformação não é da noite para o dia, vai levando um tempo. Como é que as pessoas reagiam a isso, as pessoas de dentro da igreja, tô falando? Sim, de primeira ocasião, o pastor me falou depois, né, que a maioria da igreja chegou nele e falou que a igreja, normalmente, aonde eu fui recebido e houve essa transformação, na época já era conhecida como uma igreja do ex-traficante, né? Porque tinha bastante ex-pessoal de tráfico, de bandidagem, que realmente se converteram, entregaram os caminhos pro Senhor. Então já era uma igreja com uma visão assim um pouco estranha, menos favorecida aos olhos humanos, né? Que aos olhos de Deus ali tava tudo perfeito. O pessoal realmente tava largando a vida, o evangelho é isso, é largar a vida antiga, largar a vida passada, é renunciar ao que você fazia. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, você não mata mais. Se você vendia droga, você não vende mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. O evangelho realmente era isso. O pessoal ali tava fazendo isso. Mas eles não entendiam, né? Então chegou bastante gente no pastor. Ele me contou 1 semana, 2 semanas depois que eu me converti, que houve a transformação. E ele falou que além de ser conhecido como isso, ainda ia ser conhecido como a igreja dos travestis, porque tinha o que eles pediram foi que me colocasse pra fora da igreja, realmente. Meu Deus do céu. O pedido da igreja em geral, em si, como pessoas da igreja da época chegaram no pastor e pediram pra colocar você pra fora. Pra colocar pra Santo fora. Deus. Meu Deus do céu. Mas ele falou assim, não, eu não vou colocar essa alma pra fora, eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Só que o pastor esperava essa obra para 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma caminhada com Cristo, que é isso, né? Só que Deus fez a obra em 1 semana. Que bênção, gente. Deus me destransformou em 1 semana. Deus tinha pressa. Sim, Deus tinha pressa. Foi com muita pressa. Muita pressa, porque a gente como pastor sabe que às vezes demora um pouquinho, uma pessoa se transformar. Pra lapidar, E aí, não, Deus
me batizou do jeito que eu estava. Eu fui batizado com o Espírito Santo, pasmem, não se escandalize, mas eu fui batizado com o Espírito Santo do jeito que eu estava, de vestidinho, saltinho e cabelão até o chão. Deus me batizou, me escolheu ali, falou, o coração dele tá pronto, pá, batizou com vestido, com salto, do jeito que eu estava. Não, olha só, Deus gente. olhou pra dentro do meu coração e não olhou pra minha aparência, não olhou pra minha sujeira. Que coisa mais linda. Não olhou pra nada que eu tinha naquele momento. E pra mim, até hoje eu me sinto me aproximando de Jesus. Cada vez que nós se aproximamos de Jesus, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos pecadores, né? Mas naquela época eu não tinha comparação. A minha sujeira era imensa, imensa. E Jesus não olhou pra nada disso. Não olhou pro exterior, não olhou pra aparência, não olhou pra roupa. Ele olhou dentro do meu coração. E ele viu um coração contrito, quebrantado, disposto. Como disse o Senhor para Samuel quando ia escolher o rei de Jerusalém, né? E Samuel disse, nossa, certamente é esse aqui, né? Bonito, aparente. Ele disse, olha, Samuel. Eliabe e Abinadab. Gente, eu não vejo a aparência do homem, mas o coração. Nós não podemos olhar para a carne nem o sangue, que nem fala a palavra, que não é, a gente não luta mais contra a carne e sangue. Não tem mais que olhar para a carne e para sangue. A gente tem que olhar para a transformação de Deus. É o que Deus pode fazer por dentro, não é o por fora. O trabalhar não é do homem, o trabalhar sempre vem de Deus. Não é verdade, Wendel? É assim mesmo. É Deus que trabalha, né? Deus que vai moldando, linda. Deus que vai lapidando. A gente já está terminando, mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, porque como você já usou várias drogas e tudo mais, já experimentou várias coisas, como fala, entorpecentes, né? Vários entorpecentes, você também experimentou um êxtase espiritual. Você poderia falar um pouquinho sobre esse êxtase espiritual? Tem droga que parece, alguma coisa semelhante? Me explica um pouquinho. Na verdade, a gente já sabe, mas queremos que os irmãos que estão assistindo, tem pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Então fala um pouquinho sobre isso. Sim, não tem nada a se comparar. Desde o primeiro momento, desde o primeiro encontro com Deus, não há nada, não há alegria, não há satisfação em dinheiro, não há satisfação em trabalho, não há satisfação em nenhum campo, nenhuma área da sua vida que se compare ao batismo com o Espírito Santo, à Sim. presença de Deus. Não há, é algo assim inexplicável. E assim, por palavras, a gente não consegue distinguir, a gente não consegue representar tudo aquilo que a gente sente. Meu Deus. É por isso que vocês veem que a gente pula, que a gente dá glória, que a gente fala em língua, que uns saltam, pulam, glorificam. E eu sou pentecostal, como o irmão falou, que eu sou realmente pentecostal, sou desses mesmo que pulam, porque realmente eu me alegro na presença do Senhor. E uma vez eu ouvi uma pregação que quando a gente se expressa com o nosso corpo, nós estamos se expressando também a Deus, porque os judeus, se não me engano, eles oram assim, né? Eles vão fazendo assim, vão orando, adorando a Deus com o gesto do corpo, não só com a voz, com aquela oração, Sim. mas com o gesto do corpo. E nós, pentecostais, lógico que há exceção, há algumas coisas bem distorcidas aí que a gente vê pela internet, mas há realmente a presença genuína e não tem como se controlar diante do rei, não tem como não querer dançar, igual esses dias eu fui num culto na minha igreja e veio um africano, e o africano tava lá. Você sabe que a cultura do pessoal africano, eles dançam mesmo, eles tô dançando, tô bailando pra presença glória. Do meu Senhor. E a igreja, assim, deu uma parada, assim, olhando, porque não estão acostumados com aquela cultura, e é uma cultura do lugar dele, e aquilo é muito bonito. Então, eu vi uma pregação que falou, a gente adora, cada um adora de um jeito diferente, porque quanto mais foi-lhe perdoado os pecados, né? Quanto mais você é grato a Deus, você adora com mais gratidão, né? Você adora de uma forma diferente. Aquela Sim. pessoa que pouco foi perdoado, ela não sabe, ela não tem noção do preço, mas quem se encontrava na lama que eu se encontrava e tem noção disso, então a gente tem noção de que tudo que você fizer para adorar a Deus, se você se plantar a bananeira, sacudir de pé, é pouco. É forte. Pouco. É verdade. Não tem como. Eu sei bem o que é isso. Glória a Deus por isso, né? Bom, vamos colocar as fotos do Wendel quando ele estava... Isso aí faz... Quanto tempo atrás? 10 anos atrás, é isso? Essa daí faz mais um pouquinho de tempo. Eu tinha 17 anos aí é no centro da cidade, ali na Largo do São Bento. Largo do São Bento, no centro de São Paulo. Isso. Tem mais fotos aí? Mais fotos, olha aí.
cabelo Aí, na loiro. Consolação, no karaokê, eu cantava nos karaokê e bebia que só muito, tava todo cheio Olha, de bebida aí. Esse cabelo que está aí, ele era seu? Era 100% Verdadeiro É. cabelo. E aí ele tá curto ainda, porque você teve uma Tá, época que ele tava lá é, embaixo. Foi Eu cheguei, aí foi na no época começo, e eu gastava bastante com esse cabelo também, hein? Era uns R$300 aí, R$500 por mês pra Olha deixar como ele Deus transformou. E ele parecia mesmo uma mulher, né, gente? Olha. Sim, foi o que eu Olha, pedi pessoal. pro inimigo, depois que ele se Parecia uma apresentou mulher, de meu nome e tudo, Deus. foi o que eu pedi, que eu ficasse parecido com a mulher. Porque naquela época também já havia julgamento de família e tudo. Sim. E eles falavam que eu não era a mulher e eu falei que eu vou provar pra vocês que eu sou. Então entendo. eu comecei a mudar tudo pra que fosse o mais parecido possível, Uhum. né? Mas a gente sabe que realmente não tinha como, né? Nem que se eu arrancasse o meu gênio, o meu órgão, ia continuar sendo um rapaz. Nem que eu Sim. mudasse tudo, pra Deus ainda ia continuar sendo o que ele criou. A criatura, o servo, o filho que ele criou como Adão, né? Não adiantava eu fazer nada ali. Mais que eu ficasse o mais parecido por fora, né? O exterior. Mas ali dentro... Sim. Não é. Esse pedido que você fez foi quando você estava participando do candomblé, nessa época? Ele apareceu, você fez Sim, esse pedido? eu falei que eu queria ficar, uma vez ajoelhado em um estátua, eu falei que eu queria ficar o mais parecido com a mulher que eu pudesse ficar, e eu queria ficar. Isso aí a gente vê que é mais uma prova que o mundo espiritual existe, né? E o sobrenatural, tanto do lado de Deus quanto do lado do inimigo, né? Existe. Então, nós temos que nos apegar a Deus, porque do lado bom, do lado de Sim. Deus, né? Jesus Cristo, que transforma vidas, né? Que deu a sua vida por nós. E hoje nós temos aí uma testemunha de Jesus, dizendo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Hoje ele considera-se uma pessoa feliz de verdade, né? E a droga, entre aspas, né, que ele hoje toma é o batismo com o Espírito Santo, entre aspas, tá, gente? Só para vocês entenderem o que é o êxtase que ele busca e que traz realmente felicidade para ele, essa comunhão com o Senhor. Bom, o Wendel, como a gente disse, ele é compositor e cantor, já tem uma música gravada, tá em todas as plataformas, ela tá no YouTube ainda. Tá, chama-se Wendel Gonçalves, em time de vocês vão encontrar o clipe no YouTube. Bom, vamos dar uma palhinha pra gente aí, Wendel. Vamos cantar um pouquinho. Aleluia, Jesus. De repente veio do céu um barulho como um vento impetuoso soprando forte, e esse som tomou toda a casa. Num instante todos foram cheios do teu Espírito, ó Senhor, e de repente veio do céu um barulho como um vento impetuoso soprando forte, e esse som tomou toda a casa. Num instante todos foram cheios do teu Espírito, ó Senhor. Enche-me de ti, enche-me de ti, eu quero ser cheio do teu Espírito. Enche-me de ti, enche-me de ti, eu quero ser cheio do teu Espírito. Faz em mim algo novo, como em Pentecostes vem me encher. Faz em mim algo novo, como em Pentecostes vem me encher.
coisa linda, né? O Wendel Gonçalves, né? Enche-me de Ti, é o meu primeiro louvor. Enche-me de Ti, quem quiser pode acessar na plataforma YouTube, tá em outras plataformas também? Tá no YouTube, nas outras a gente tá agilizando pra voltar. Amém. Então, no YouTube está lá o Wendel Gonçalves, Enche-me de Ti. Wendel, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pros nossos telespectadores, né? Para o pessoal que está assistindo, não sei dizer, é isso? Então, deixa uma mensagem para o pessoal e a gente já vai dar a finalização. Depois de todo esse podcast, de todo esse testemunho, toda essa emoção, né? Porque sempre se aproximar de Cristo é emocionante, né? Eu quero dizer que vocês procurem, né? Procurem a Cristo enquanto há tempo, procure a Deus enquanto se pode achar. Quem estiver assistindo, que vê esse testemunho, que possa compartilhar com mais pessoas, que você possa se fortalecer também através desse testemunho. Você que está fraco na fé, você que já pensou em parar, você que já pensou em desistir várias vezes por a luta ser muito grande, que você consiga olhar para Cristo, que você consiga, assim como Paulo diz nas cartas dele, né? Saber que há muitos outros irmãos que sofrem, assim como você sofrem, as mesmas dores, e que nós estamos aqui, que nós não desistimos, que nós possamos se achegar mais a Deus mesmo, orar um pelos outros, e que Deus dê graça e força para que nós podemos chegar naquele grande dia e receber a coroa da vida eterna. Amém, amém. E eu também convido você que está nos assistindo a fazer uma visita na nossa igreja. Fica na Rua Sampaio Correia, 362, piso superior, Jardim Pereira Leite, em São Paulo. Às quinta-feiras o Wendel está lá apresentando. Quem quiser vai ver ao vivo, né? Ele está cantando com esse vozeirão maravilhoso que Deus deu para ele. Amém? Wendel, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco e agradeço você também por ter nos assistido. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus.